Vamos então abrir as nossas Bíblias no primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 3. Se você já está preparado aí, vamos ler então. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e se assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Amém. Aqui eu contei umas 8 bem-aventuranças aqui, pessoal, né? Nesse Sermão do Monte. Mas vamos tratar apenas de uma só nesse vídeo, tá? Que é a primeira, que é sobre os pobres de espírito. Amém, irmãos? Então, eu pretendo nesse sermão aqui, pessoal, falar, né, sobre o que é e o que não é o ser pobre em espírito, né, a pobreza em espírito. E depois, né, na terceira sessão, nós vamos terminar dizendo o que nós podemos fazer para ser pobres de espírito. Vamos lá, então. A primeira bem-aventurança abre a porta dos céus. Todo cristão deve tê-la. Vamos corrigir as versões distorcidas sobre o Sermão do Monte. Tem então, pessoal, pessoas que andam pregando e ensinando de forma errada esse Sermão do Monte, né? Vamos tentar corrigir esses erros aí de ensinamentos. Primeiro ponto, vamos tratar sobre o que não é pobreza do espírito. Vamos lá. Primeiro, o que não é pobreza de espírito? Não é a pobreza material, não é? Muitos então acreditam que só os pobres entrarão no reino de Deus. Isso então não é verdade. Então, nós vimos exemplos de pessoas que eram ricas e seguiram Jesus, apesar de toda a riqueza que tinham. Vamos a alguns. José de Arimateia. A gente sabe que José de Arimateia, ele deu o seu sepulcro, era um sepulcro de um homem rico, ele forneceu para que o corpo de Jesus pudesse ser enterrado. Então ele ficou lá repousando, Jesus foi enterrado, contado com um sepulcro de rico. Muitas pessoas não sabem disso, mas José de Arimateia era muitíssimo rico. Segundo ponto, não é timidez, passividade ou fraqueza. Outro ponto também, que é a bem-aventurança, meus irmãos, da pobreza de espírito, ser pobre de espírito, não é você ser tímido, as pessoas se enganam. Então quer dizer que se eu for tímido a ponto de ficar ali quietinho, em tudo eu não falo nada, em tudo eu fico quieto, caladinho, passivo, sou uma pessoa passiva, em tudo, sou fraquinho, eu aparento ser fraquinho, parece que não comeu, tá minguado, né, tá franzindo ali. Isso é pobreza de espírito. Sinto avisá-lo, mas isto não é pobreza de espírito. Não se engane com isso, não tem nada a ver com o que Jesus está querendo ensinar aqui. E o terceiro ponto sobre o que não é pobreza de espírito é aparência religiosa com roupas velhas e rasgadas, querendo com isso achar que é modesto. Né? Então tem pessoas aí, a gente vemos muito nas igrejas, principalmente nas pentecostais, que elas acham que colocando um vestidinho de chita, né, de saco, né, um vestido rasgadinho, velhinho, já muito, né, cheio de costuras, de remendas, que isto faz dela uma mulher santa, né, uma mulher que, olha, está acima da média, está acima das outras. Não, ela não usa ali um pequeno brinquinho, ela não usa uma coisa que vai ajudar na sua beleza que Deus fez, né? Ela acha que ela fazendo isto, ela usando roupas velhas, ela então está sendo a irmã santa da igreja, a irmã que está lá, o irmão santo. O irmão coloca um pente aqui no bolso aqui, o estilo daqueles velhinhos da Deus Amor que acham que é a roupa que traz a santidade da pessoa, quando não é a roupa. Ela está sendo aceita diante de Deus, ela está sendo pobre de espírito, ela não está sendo pobre de espírito, não tem nada a ver. Se você tem a sua roupa que Deus te deu, coloque a sua melhor roupa e vá à casa do Senhor adorá-lo, faça isto.
Então, muito bem, vamos agora ao próximo ponto. Então, o que é, então, exatamente pobreza de espírito? Nós já vimos o que não é. Não é? O que não é uma cópia. O que não é, o que é fake. Agora vamos ver o que realmente é pobreza de espírito. Vamos lá. Primeiro, reconhecer que é pecador. Se você então, meus irmãos, reconhece que você é pecador, se você então sabe que, Senhor, quem sou eu se a tua graça não chegar até mim, Senhor, eu não sou nada. Quem sou eu, Jesus? Me ajuda na minha pequena fé, na minha pouca fé. Então, isto sim é pobreza de espírito. É isso que Deus quer ver nas pessoas. A renúncia de títulos. Você, às vezes, você Deus te abençoou, você tem um grande cargo numa grande companhia de uma empresa e você quer usar isso dentro da igreja. Olha, eu tenho que sentar lá na frente com os outros presbíteros porque o meu dízimo é alto. Eu dou muito na igreja. Então, quer dizer, eu tenho que ser valorizado, eu tenho que mostrar minha posição, vocês têm que reconhecer. Os outros irmãos da igreja que são pobrezinhos, que o dízimo é pequeno, tem que ficar atrás de mim, eu fico na frente. Não, isso não é pobreza de espírito. Então, pobreza de espírito é mesmo você sabendo que Deus te abençoou, te deu muitas coisas, você ainda se assenta no último lugar. Você ainda mesmo assim continua sendo humilde. Você ainda é simples, continua na sua simplicidade, renuncia a títulos. Você é presbítero, mas se assenta com aqueles que são membros. Não queira ser grande só porque você é presbítero. Você não sabia que todos somos sacerdotes de Deus? Sacerdócio santo? Se você é presbítero, eu também sou, todos nós somos. Você não sabia que somos sacerdócio santo? Você é aquele que está na vez de ser. Mas depois Deus pode também tirá-lo e colocar outro no seu lugar. Então não pensa que você é insubstituível. Então entendam bem. Riquezas. A pessoa quer ostentar riquezas. Eu falei de cargos, né? Agora riqueza também. A pessoa acha que o dízimo dela é alto, ela então tem que ser bem mais tratada do que os outros. Não é? O intelecto, às vezes a pessoa tem 2, 3, 4 faculdades. Não, eu sou filósofo, eu sou cientista, eu tenho diploma de Harvard, PhD nos Estados Unidos, na Europa, em Cambridge. Então devo ser bem tratado, eu sou melhor do que o irmãozinho, a irmãzinha. Não, isso é justiça própria, meus irmãos. Segundo, consciência de que nada somos e temos que vamos levar para o céu. Veja Isaías quando viu a glória de Deus. Eu preguei um sermão falando de Isaías, quando ele viu, veio lá um querubim lá e tocou nos lábios dele, falou: quem sou eu que tenho lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros? Quem sou eu que vi a santidade do rei? Do grande rei, vou ser consumido. Ele era humilde, meus irmãos. Então, Pedro também, Paulo também. Paulo falou: estejais contentes com o que vocês têm. Paulo disse: eu estou preparado a passar fome como a ter em abundância. Em tudo eu dou glória ao Senhor Jesus. Então temos que depender de Jesus em todos os momentos. Sem Ele nada somos. Ele é o nosso pão, Ele é o pão nosso de cada dia. Se você faz isto, então você sim é o pobre de espírito que está aqui. Isto é ser pobre de espírito, é a pobreza de espírito que está aqui no 5:3 de Mateus. Enfim, agora como é que nós devemos ser pobres de espírito? De que forma então nós devemos demonstrar, meus irmãos? Primeiro, pare de focar em você mesmo. Tá bom? Isso é orgulho do coração. Pare de se achar que você é a última bolachinha do pacote, que você é melhor do que o seu irmão que está à sua esquerda, à sua direita, porque você não é. Somos todos iguais. Não há bom, não há grande. O grande é o Santo de Israel, é o Santo de Deus, é Jesus Cristo que morreu para levar os nossos pecados, perfeito Cordeiro, imaculado de Deus. Se você pecou algum dia na sua vida, que eu sei que você pecou como eu pequei e ela pecou, você já não é mais nada. Você depende da misericórdia de Deus, então pare com isso. Olhe para Deus, foque em Deus. Saiba que todos nós somos pequenos, dependemos da misericórdia de Deus. E por último, olhe para o seu Filho Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro Santo. Olhe para Ele, aí você peça ajuda para se santificar, para ser puro, e aí você vai alcançar o que Deus quer na sua vida. Amém? Então, espero que você tenha entendido a mensagem do Senhor Jesus, que é para nós hoje, no dia de hoje. E agora vamos ver o que a nossa irmã vai complementar a nossa mensagem de hoje. Amém? Amém.
Eu vou ler Mateus aqui 9, do versículo 9 até o 13. O chamado de Mateus. E passando Jesus ali, viu um homem assentado na alfândega, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E levantou-se ele e seguiu. E aconteceu que, estando ele assentado à mesa na casa de Mateus, eis que vieram muitos publicanos e pecadores, e assentaram justamente à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram aos seus discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porém, ouvindo Jesus, disse-lhe: Os que estão são não necessitam de médico, senão os que estão doentes. Mas ide e aprendei o que é misericórdia, e eu quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores, para a conversão. Amém? Amém. Maravilhosa essa palavra. Aqui é o chamado de Mateus, que nem eu falei outro dia, né? Já tinha falado, né, que Mateus era um cobrador de imposto, né? E para ele achava que para ele não existia salvação, porque ele vivia de uma vida desonesta, né? Ele começou a trabalhar desde cedo, novo, né? Estudou algumas coisas, só que ele parece que ele pulou algumas etapas do ensinamento dele, né? Da Torá, que é o ensinamento da Bíblia, né? E parece que ele viveu, tipo assim, ele era um judeu, mas ele viveu uma vida desordenada. Em vez de ele estar defendendo o povo dele, ele cobrava imposto cada vez mais alto, porque o Pôncio Pilato fazia eles mais imposto, porque eles queriam mais dinheiro, imposto do povo, né? E Mateus, ele não se arrependia do que ele fazia com o próprio povo dele. Aí ele achava, tipo assim, ele cobrava um imposto, isso aqui é meu, esse aqui é o imposto, isso aqui já é meu, ele já separava a parte dele. E assim por diante, ele viveu quase a vida inteira dele assim. Aí Jesus passou perante ele e fez o chamado. E é maravilhoso, irmão, porque ele achava que para ele não existia salvação. Mateus, ele não tinha ninguém, a vida dele era trabalhar para casa, não tinha ninguém. E ele se arrependeu. Só bastou Jesus falar bem assim, me segue. Ele não pensou duas vezes, ele largou o posto dele, que era o cobrador de impostos, largou tudo, o dinheiro dele, renunciou o dinheiro dele para seguir Jesus. E ele não mediu esforço, ele não falou bem assim, não vou, não perguntou por quê, por que me escolheu. Ele não entendeu, mas ele seguiu Jesus sem fazer questão, sem questionar nada, sem fazer pergunta nenhuma. E isso, irmão, é uma palavra, né, que é muito bom. E assentado, ele foi até a mesa na casa de Mateus almoçar. Ele falou, eu vou almoçar não, desculpa, peço perdão, jantar hoje na tua casa. E foi todos os discípulos, chegou um monte de gente na casa de Mateus, gente que nunca tinha ido na casa de Mateus, porque eles odiavam Mateus, porque ele era cobrador de impostos, no caso ele cobrava impostos dos judeus, né, e sendo ele judeu, né, então todo mundo não gostava dele, todo mundo queria bater nele, ninguém gostava dele. E em volta dele tinha outros pecadores também. Aí os que era mestre, né, os que sabia da Torá, sabia mais, achava que Jesus estava errado, porque ele estava no meio do quê? Dos pecadores. Aí Jesus falou que ele não veio para o justo, ele veio para os pecadores. Para quê? Para que tenha a salvação, né? A conversão, a salvação, a vida eterna, no caso, né? Então, irmão, essa é a palavra que eu deixo. Isso é que é ser humilde de espírito. Não é o dinheiro, mas Mateus foi de tudo. Teve outros que nem Zaqueu. Zaqueu, ele tinha muito dinheiro também. Mateus também era muito rico. Mateus foi muito rico, mas porém, ele não tinha o que o dinheiro podia dar. O trabalho dele, ou o cargo dele, a melhor casa. Ele tinha uma das melhores casas, tinha tudo dentro de casa. Mas ele não tinha o quê? O amor de Cristo. Ele não tinha uma vida, no caso, né? Ele acordava, não tinha sentido a vida dele, até Jesus aparecer. E ele falou para Jesus, eu sei que
que me comove todo dia, o que faz ele lutar e levantar todo dia, é só seguir a Cristo sem perguntar nada. Então isso é que é esse espírito de, como é que fala? Ser pobre em espírito, não é o dinheiro, não quer dizer que é o dinheiro, a fortuna. Qualquer um pode ter a salvação, sim, desde quando seja justo e de bom coração, de boa alma da pessoa, tipo assim, é pura, né? Não, claro que nós não somos totalmente puros, 100%, é impossível. Nós somos seres humanos, pecamos todo momento, a todo segundo nós estamos pecando. Em mente, o coração, tudo, né? Nós temos falhas. Mas que nem Zaqueu também é um exemplo, que ele era muito rico também, mas ele perguntou para Jesus o que ele faria para ter a vida eterna, o que tinha de especial, né? Que Jesus ensinava, ele queria saber, ele convidou Jesus para jantar na casa dele. Aí Jesus falou, pegue sua fortuna de vida tudo entre os pobres. Ele pegou a metade, ele não deu tudo, porque ele tinha família, tinha crianças, né? Então ele não fez errado, ele dividiu a metade. Então Jesus fala isso, que você seja misericordioso, tenha um coração bom, ajuda o irmão, ajuda o próximo. Se você não pode ajudar com alimento, nada na sua casa te falta também, mas você ajuda com uma palavra, é um alimento de todos os dias nosso, é a palavra de Jesus. É isso que eu deixo no nome de Jesus Cristo. Vamos encerrar, irmãos. Então, ore comigo agora. Senhor Jesus, em nome, Senhor, do Senhor, eu oro a Ti nesta hora, agradecendo, Senhor, por este culto, esta palavra, este sermão maravilhoso, Senhor, que o Senhor falou conosco. E vamos ouvir, Senhor, vamos praticar, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.